Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Thiago Moreno, né? Cobrindo aí o Renato Maia. Renatinho está de férias, tirou uma semaninha merecidas férias para descansar um pouquinho, né? E também aproveito, né? Que o Thiago, quem acompanha o Semana, sabe que é um cara que adora as questões que a gente vai falar um pouco hoje, né? Falamos muito antes de entrar em vigor, né? Os incentivos para o carro popular, falamos bastante aqui. E nada mais justo do que aí como é que foram as vendas no primeiro mês depois disso tudo, né? Entender se funcionou, o que funcionou, como funcionou isso tudo. Nada melhor do que olhar os resultados disso na prática, né? Estamos entrando no mês de julho, já saiu os dados da Fenabrave sobre as vendas, o que cresceu, o que não cresceu. E o fato de estar com o computador na mesa, todo mundo, algumas pessoas já sabem, é o fato que tem número, porque eu sou péssimo de número. É pra colar, né? É para colar, então eu trouxe o computador aqui pra gente para ter uma ideia dos números, né? Não ficar chutando. Uhum. E assim, né, Thiago? Vamos começar. Você fez um levantamento sobre os carros que foram mais vendidos com incentivo, né? A gente sabe que o incentivo pegava carros ali de até 120 mil reais e no primeiro momento foram apenas para pessoa física, né? Não foram por empresas. E interessante ver que o Polo foi o que mais se deu bem nessa história, né? Foi o mais vendido com desconto, seguido do Onix e da Estrada, né? A Estrada é que eu achava até que ia ser um pouco pior, né? Já que não entrava... ela entrou com... É um carro muito vendido em pessoa jurídica, né? Não em pessoa física. Então... É que a Estrada também tem a questão da cabine dupla, né? As versões mais completas, automáticas. É quase um carro, tem público comum, pessoa física, que também vai em cima de uma estradinha. se enquadrava também dentro dos 120 mil reais. Então, a gente vê que, assim, tem aí a questão do... Muita gente achou que isso vai despertar muitas vendas dos mais baratos, né? A gente falava muito de Kwid e Mob. E se a gente olha o ranking dos 20 mais vendidos, a gente tem Polo, Onix, Estrada, Mob. O Mob se deu bem, a gente sabe que a Fiat já estava dando bom desconto e quando bate na concessionária tem mais, né? Negociação ali, né? A rede Fiat para negociação ela é bem flexível. Mas, ó, interessante, o Argo vem muito perto, né? O Mob 6.894, o Argo 6.747. Né? O Argo ali quase, mesmo sendo mais caro, quase ganhou a preferência do público do Mob. Onix Plus, HB20, aí aparece Kwid em oitavo. Crono Saveiro, C3 208. Aí a gente já começa a olhar aqui. Pulse, Fiorino. Muita gente aproveitou para comprar Fiorino para trabalho. Exato. Né? Essa coisa das entregas, né? Nos grandes centros acabou alavancando. Virtus, Renegade, T-Cross, Yaris HB20S e Kicks. Temos aí alguns SUVs na lista já, né? Mas é interessante notar que os SUVs ficaram mais para baixo. Não, mas que dentro dos SUVs, às vezes só uma ou duas versões no máximo entravam, né? Exato, tinha uma participação menor. Só que se você analisar também o texto que a gente tem sobre as vendas totais, né? Você vai ver um Kwid que cresceu 117% de maio para junho, né? O Polo cresceu 30%, teve outros carros crescendo 50%, e são carros de entrada, né? Sim. Então volta àquela questão, não é que o brasileiro não está comprando mais carros de entrada por algum motivo, ou estão preferindo SUV. Não tem o carro de entrada que o cara consegue comprar. Tanto é que a gente viu um certo represamento de compra no final de maio, o pessoal esperando esse desconto, né? Só para te dar o número certo, ó. Kwid, na variação de maio para junho, 117%. O Mob, 64%. Exato. A Estrada teve uma retração de 7,3% justamente pelo que a gente estava falando, né? A Estrada é um carro muito vendido para venda direta e as locadoras ainda acho que vão começar a ter acesso a esse desconto agora, né? Isso com a expansão do programa, né? Mas assim, Polo, 30% de crescimento. Argo, 43%. HB20, 51%.
a gente vê, por exemplo, ó, o Tracker que não teve incentivo, uma queda de 8%. Creta, menos 12%. Toro, menos 11%. Mas o Pulse cresceu 26%. Então, será que, na sua visão, vamos lá, funcionou? Cara, eu acho que funciona em partes. Não existe resposta absoluta, né? Não existe solução absoluta. O que o governo fez foi tentar, né, fazer o mercado pegar no tranco. Né? Foi lá e deu uma empurrada. Então a gente teve um pouco de represamento de compra no final de maio para junho, o pessoal esperando. Aí, tanto é que na primeira quinzena o pessoal tava falando, não vendeu nada ainda, esse negócio não vai dar certo, não sei o quê. Chegou o fechamento, né? Foi até uma questão que a FenaBrave apontou, né? Que do dia 20 de junho em diante, a média diária de venda de carro já estava similar a 2012, que foi o ano que a gente bateu o recorde de vendas. E começa a questão porque como a FenaBrave conta emplacamento, entre o cara olhar o carro, fazer a compra, faturar, ou ver o financiamento e realmente o carro ter documento, tem um prazo aí, às vezes, de uma semana, 10 dias. Eu acho que ainda vai respingar um pouco em julho também, mas a gente sabe que os créditos que o governo deu, né, que eram 500 milhões de reais para veículo de passeio, já foi. Vão dar mais 300 milhões para incluir também empresas, aí, locadora, venda direta. Então, teve esse resultado. Né? O governo estava esperando 4 meses de vigência, né? Foi em um mês. Né? E o crescimento desses carros de entrada está mostrando que não é que o cara não quer o carro de entrada. Ele só não tem dinheiro. Só não tem dinheiro para comprar. Então você baixou, assim, a gente está falando de uma redução de 10 mil reais no caso do Mobi, de um Kwid. Né? E reduções menos reduções em carros mais caros. Então, a hora que o pessoal olhou Kwid, 10 mil reais a menos. Não estou nem falando do valor absoluto, mas pô, baixou 10 mil, agora dá. Né? E isso foi sem nenhuma ajuda de melhoria numa questão de financiamento, porque não teve. A taxa de juros é ruim, o crédito está difícil de ser aprovado e mesmo assim uma pequena redução no preço, né, já trouxe um resultado maior. A gente vê até pelo resultado de marcas, né? Ó, vamos lá. Fiat cresceu 23% na comparação mês a mês, tá? Volkswagen 8%. A Fiat a gente sabia que ia ser uma das que mais ia se beneficiar, né? Pelo catálogo dela ser boa parte em modelos que entravam dentro da... Acho que a Fiat, você fez o levantamento na época, era a que mais tinha modelos que poderiam ter acesso, né? Chevrolet cresceu 3%. A Chevrolet basicamente era o Onix. Onix Sedan. Onix Plus. Algumas versões da Montana, né? Que entraram aí. Só uma. Uma versão da Montana que entrou. Então 3%. Ó, já a Toyota, queda de 6,4%. Hyundai cresceu 14% com o HB20. Renault, crescimento de 32%. Né? A Renault, que era uma marca que fazia tempo que ainda não aparecia numa posição tão alta de vendas, conseguiu crescer e aparecer entre as 6 mais vendidas. A Jeep, uma queda de 17%. Né? A Jeep só tem 2 versões do Renegade que se enquadravam. A sem nome e a Sport. Né? Então a gente tem essa... A Honda, basicamente o mesmo perfil. Né? E ela tinha uma versão do City Hatch que entrava, do City Sedan só. O Hatch nem entrava dentro do jogo. Nissan também só tinha algumas versões do Kicks, uma quedinha leve. A Peugeot cresceu 9,6%. A Citroën, com o C3, 60,3% de crescimento de comparação mês a mês. Caoa Sherry, 41,5%. A Caoa eu acho que é por causa daquele Tigo 5X Sport. Isso, que foi uma versão que, assim, na risca, para entrar no desconto. Ford, queda de 13%. Mitsubishi, um crescimento de 16%, mas aqui não tem nada a ver com incentivo, alguma outra coisa. Os números da Mitsubishi são mais baixos, né? Então qualquer variação ali de 3, 4, 5 carros já dá um impacto no total. BMW, que é 15% de queda, ok. GWM, basicamente estável, mas GWM é uma questão também, não tem nada a ver com... Aí daqui pra frente também, Volvo, Ram, Audi, Land Rover, não tem nada. Mas olhando as marcas generalistas, ganhou quem tinha um catálogo grande de carros dentro do programa. Então Fiat, se você considerar Stellantis, é uma porrada de carro. É o C3, é o 208, é o Mobi, é o Argo, é o Cronos. Estrada... Então, quem tinha carros
dentro dos parâmetros do programa, que tiveram uma redução grande de preço, grande no sentido de aproveitaram o total da pontuação aproveitaram lá. o total e deram, que nem, por exemplo, a Chevrolet, uma grande polêmica era que a Chevrolet deu o desconto do imposto e só. A gente acompanhou, né, quando começou a sair os anúncios das montadoras. Foi logo de cara o Renault Kwid, que botou R$8.000 do governo mais 2 do bolso. A Fiat fez a mesma coisa com o Mobi. Volkswagen também deu uma bonificação do bolso. Chegou a Chevrolet, nada. Só o desconto seco do governo. E a gente sabe que hoje, né, primeiro ponto, né, o carro popular, entre aspas, como a gente conheceu nos anos 90, não existe. Não, era o carro assim, o carro que dá, né? Hoje a gente tem, lógico, questão de mercado, questão de diversos fatores que o carro hoje não é aquele carro pelado dos anos 90. O próprio Polo Trek, o próprio C3, o próprio Kwid, não é mais aquele carro peladaço dos anos 90. Então o carro também... Tem algum carro hoje que não sai com ar-condicionado de fábrica? Talvez a Fiorino? Fiorino e a Partner Rappi? Eu acho que a Partner Rappi é um opcional. Mas assim, comerciais, né? Exato. De veículo de passeio não tem mais carro que não tem ar-condicionado. Tem carro saindo com controle de tração. Então, assim, a gente vê isso no ranking de vendas como o resultado positivo. Agora, a grande questão, né? Você falou, tá difícil também ter crédito, tá difícil ter aprovação, taxa de juros tá alta. Isso também atrapalhou. A gente poderia aqui ter um crescimento maior? Eu acho que sim. E eu acho que provavelmente até que fosse sem esse incentivo. Tivesse o acesso, eu já falei aqui várias vezes, a questão do acesso ao crédito, taxa de juros talvez ajudasse um pouco mais. Né? Lógico que a gente também não vai fazer igual aconteceu no passado, de endividar o cara e ele não conseguir pagar. Mas a gente teve aí, nesse período 2012 até 2015, tinha financiamento de 80 meses, parcela de R$500, enfim. Quem está tentando comprar um carro zero pela primeira vez não tem R$100.000, não tem R$150.000. Esse cara tá assim, dou R$70.000 num Argo 0 km ou eu pego um HB20 mais completo 2018? Esse cara ainda tá assim, em cima do muro. Então, e se você consegue, né, cara, nós mesmos, né, já olhamos, né, quando saiu o negócio do incentivo, paramos e começamos a olhar e fazer conta. Pô, vale a pena aproveitar? Porque, vende o carro que tem, usa de entrada, financiamento. Muita montadora ofereceu a taxa zero, só que para você entrar na taxa zero, a gente tá falando aí de uma faixa de 60% de entrada. Né? De entrada. 60% de R$80.000 não tem como. Não, você vai pagar o quê? Não sei fazer conta, mas é um valor muito grande. Então, tipo, a gente tá falando aí muitas vezes de R$40.000, R$50.000 de uma entrada. E o cara que tá numa faixa de preço dessa de carro, não é um cara que já tem um carro de R$50.000 para dar de entrada. É um cara que tem um carro de 20, 25, 30. Então não adianta ele pegar, vou dar meu carro aqui como entrada, mas eu não vou conseguir entrar na taxa zero. Mas imagina, assim, a gente, não sei se o pessoal de casa sabe, mas a gente tem uns carros velho, né? Sim. O meu carro mais novo, não é nem meu, é da minha esposa, tem 12 anos de uso, né? Mas quando saíram esses descontos, começou a sair os preços, até eu parei e falei, pera, deixa eu pensar nisso, né? Muda a cabeça da pessoa, né? Se tivesse isso atrelado a um financiamento bom, tipo, 10% de entrada num carro de 70 mil, é 7 pau. Sim. 7 pau? Pera. Uma taxa de juros ali que fosse ok, né? Porque, por exemplo, quem não tem o dinheiro para taxa zero, acaba entrando num financiamento com uma taxa alta. Pelo menos 2 a 3% ao mês. Então, aí você pega lá 60 vezes. Você vai pagar 2 carros. Você vai comprar um Polo e pagar um T-Cross. Então, assim, tem esse impacto. Eu acho que também teve muito desse impacto provavelmente até, vou falar, esse crédito do governo teria acabado muito antes. Se o financiamento tivesse com taxas melhores, né? Entendeu? Porque, por exemplo, como o Thiago, realmente, meu carro mais novo também é um carro 2008. Né? O carro que minha esposa usa. Então eu comecei a olhar, falei, pô, vamos lá. Mesmo que pegue um Kwid, um C3 de entrada, mas as parcelas estavam de um jeito que eu falei, não vale a pena. Não vou arriscar trocar o carro pra... talvez se você tivesse, o seu carro valesse a entrada, ou você tivesse o dinheiro pra entrada e entrar nesse financiamento, beleza.
Daí, o que travou um pouco, esse resultado dos incentivos do governo não foi melhor, porque a taxa de juros estava alta. Assim, lógico, não adianta nada a gente falar, não, vamos dar dinheiro para todo mundo, crédito, e ter uma questão aí depois, como aconteceu também lá atrás, a questão da população endividada, né? Veio aí um problema de emprego, tudo mais, muita gente perdeu o carro, Sim. né? O carro não conseguiu pagar e perdeu. Foi quando surgiu, lembra aqueles lambe-lambe nos postes? Compra o seu carro mesmo com dívida. Lembra disso? Exato, então assim, também não é questão de, não estão falando, tem que fazer isso, porque não é seguro também. A gente tá falando de uma diferença entre o juros ser proibitivo e os juros não ser proibitivo. A gente não tá nem falando de endividamento, necessariamente. Ó, por exemplo, o carro que eu tenho, acho que eu peguei em 2000... a gente tá em 23. Peguei em 2000, comecei em 2022, né? Comecei em 2022 que eu fiz o financiamento dele. A taxa que eu peguei ele como usado no começo de 2022, já tava numa... Cara, é uma taxa que é muito parecida do carro que estava sendo oferecida para os carros zeros hoje. E a gente sabe que o banco ele costuma cobrar mais no financiamento de carro usado por causa de depreciação, né? Então, enfim. assim, essa foi a questão. Acho que um dos motivos, por exemplo, que eu não peguei e falei, vou vender o carro e vou comprar o mais novo, foi ver que eu ia triplicar a parcela. Hoje eu pago um valor que ali, ok, cabe dentro do orçamento. Falei, às vezes dá pra esticar um pouco. Dá pra gente, sei lá, em lugar de pagar, que eu pago hoje na faixa de R$800, vamos pagar 1.100, 1.200? Vamos dar uma olhada. Só que todo financiamento tava dando 1.300, 1.400. Eu tive uma discussão com o gerente da minha conta, inclusive. Eu já contei, vou contar pra vocês, mas já contei pro Léo. Eu tava olhando um carro, eu simulei um financiamento, não gostei das condições, o gerente me ligou, né? E ele falou, por que você não foi pra frente aí com a proposta e tal, não sei o que. Eu falei, primeiro, o carro que eu quero vocês não financiam. Ele, como assim não financia? Eu tô olhando um carro com mais de 20 anos. É problema meu, né? Mas mesmo se fosse um carro com menos de 20 anos, a sua taxa de juros é 2,2 por mês. Então, no final de um ano, a gente está falando de quase 15%. Então, um financiamento de 2 anos, eu tô pagando 30% a mais. Você tá maluco? Enfim. Aí ele me ofereceu tem um financiamento aqui, uma modalidade diferente que o juros é mais baixo e tal. É só deixar sua casa como garantia. Meu amigo, eu não vou colocar o meu único bem que eu realmente preciso como garantia. Os bancos são muito duros na negociação, até porque para o banco conseguir esse dinheiro, o crédito para eles também tá caro. Sim. Então é por isso que eles estão fazendo jogo duro. Né? Só para dar um número, o Thiago falou, né, somente disso, e o Paris colocou na análise, né, o maior movimento de vendas foi a partir do dia 20 de junho. Justamente isso, né? O cara teve um incentivo, começou o incentivo, ele foi olhar o carro, fez a conta, beleza, vou comprar, começa o processo muitas vezes de financiamento, de processo de entrega do carro, faturamento, emplacamento, que justamente demora aí um certo tempo, né? Não é simplesmente hoje em dia, para quem não sabe, se você comprar um carro zero, você não vai chegar e vai sair andando com ele. Né? Você não vai pegar, tá aqui o dinheiro, vou levar o carro embora. Não funciona assim. Comparado com maio, 8,02% de crescimento e 8,6% melhor do que o mesmo mês de 2022, tá? Beleza, 8%, 8%, mas não sei se é o resultado que todo mundo esperava. E também tem a questão que no mês passado, né, no final do mês passado, muita gente já tirou o pé. Porque vai ter anúncio de carro popular, anúncio. Muita gente já segurou a compra no mês passado, né? Sim, teve uma queda, mas se eu não me engano, a queda de maio em relação a abril, ela foi menor do que o crescimento que a gente teve de maio para junho. Maio para junho foi 8 e abril para maio caiu menos que isso, né? Então, o que foi represado no final de maio, aguardando para o começo de junho, a gente teve um delta, né? Uma diferenciação positiva. E eu acho que ainda vai ter um carro emplacando em julho. Acho que sim. Vai ter. Agora que vai entrar as locadoras também. E tem galera com fila de espera. Não fila de espera, igual a gente falava de fila de espera aqui de 3, 4 meses. Ali, o cara, eu quero o Polo Trek com rádio na cor tal. Então espera uma semana que o carro vai chegar. Dá 2 semanas. Eu quero um C3 azul, igual que a gente tá. Eu quero um C3 azul metálico, ó.
tenho para daqui 3 semanas. Pode ser? Então tem muita gente ainda também nessa faixa da espera. O cara já faturou, já comprou o carro, tá ali, às vezes o carro tá faturado, mas o carro tá na cegonha chegando, né? E é bom a gente acompanhar, né, esses dados de quantos carros foram comprados com desconto estão vindo da Jato Dynamics, né, que é uma consultoria. Então é bom acompanhar esse número, o quanto com desconto está sendo vendido. Porque aí no final da vigência do programa, né, a expectativa do governo era injetar de 100 a 200 mil carros, né? Eu acho que não vai chegar nesse número, né? Mas eu acho que a gente vai ter um número expressivo. Eu acho que 100 mil carros é mais seguro. E uma coisa que é interessante, eu lembro que nas análises de vendas anteriores, a gente olhava o top 10, tinha muito SUV. Uhum. Lembra que a gente falava? Compass aparecia. T-Cross às vezes queria liderar. Na liderança. Esse mês não, foi mais justo, vai, entre aspas, né? Polo, Estrada, o T-Cross aparece em quarto, né? Ok. Mas a gente já tem Mob, Argo, HB20, Onix Plus, Kwid, Cronos. O outro SUV além do T-Cross é o Tracker em 11º, HRV em 12º, Creta em 14º, Toro também aí na faixa de preço mais elevada em 15º, Compass em 17º, Renegade em 18º, Corolla. Então assim, são números que a gente não observava há alguns meses. Isso tudo de carros, entre aspas, mais baratos dominando o top 10. Eu acho que aí houve um pouco de... as montadoras ficaram vítimas da própria qualidade dos carros. Porque, por exemplo, você vai pagar 70 mil reais num Kwid, né, que era o preço dele antes do desconto. Ou você vai dar 70 mil, de novo, no HB20 2018. Né? Porque qual que é o atrativo de um Kwid zero perto de um HB20 seminovo? Não tem. Né? O que aconteceu foi, as pessoas olharam e falaram, opa, com esse preço, aí já dá mais jogo para comprar. Então, há um interesse no carro de entrada, no carro zero de entrada. Só que ele tem que ser atrativo. O público tem que ver ele como algo que é atrativo para ele. Sim. E, né, a própria Jato Dynamics mandou do preço médio do carro. Isso é algo que a gente já até comentou aqui algumas vezes, né? Porque hoje o interesse da montadora, a gente tá pelos últimos lançamentos. Né? O interesse da montadora não é fazer um carro popular. Ela quer fazer um carro para ganhar dinheiro. Né? E hoje o preço médio dos carros é 140 mil reais. Vamos olhar uma lista de carros mais vendidos antes do desconto. Né? Qual que é a média de preço? 140 mil reais. Né? O que estava lá em cima? Renegade, 140 mil. T-Cross, 140 mil. Tracker, 140 mil. Então, assim, existe também essa questão de... E tem uma questão também, né? A gente tá falando aí, essa faixa de preço 100 mais 100, 120, 140, pega um público que tem mais facilidade ao acesso ao crédito. É um cara que ganha um salário melhor, é o cara que tem uma condição financeira melhor, ele tá ali... Às vezes ele não tá numa situação financeira extremamente confortável, mas ele tá ali com uma... Ele tem esse dinheiro para comprar um carro. Tem uma renda fixa, né? Ele tem o dinheiro para comprar esse carro. Não é mais o cara, por exemplo... eu posso comprar um Compass, na época, 140. Mas eu posso comprar um T-Cross. Né? Às vezes é o cara que ele chegou... Mantém a faixa de preço do carro dele, do que ele tinha, né? Do que ele comprou. Às vezes ele baixou o segmento. Né? A gente até consegue ver um amadurecimento dos segmentos baixos, né? Os sedãs compactos mais parecidos com os sedãs médios, SUVs compactos mais parecidos com os SUVs médios. Então também tem essa questão também das vendas, né? E lógico, esse estudo do preço médio. Eu acho que a gente já tinha até conversado disso. Falei, eu não duvidava que o ticket médio do preço do carro realmente estava acima dos 100 mil reais. Porque... Cara, poucas vezes a gente entra aqui e passam por ano quase 200 carros na nossa garagem. Cara, eu acho que, até dando um spoiler, acho que a gente tem a média mais baixa de preço por causa de um comparativo que a gente está fazendo agora. Sim, a gente está com uma média muito baixa. Uma média que, inclusive, se aproxima daquela de 2017. Né, que era 70 e poucos mil reais. Inclusive, o Thiago, há um mês mais ou menos, o Thiago participou do comparativo que a gente fez dos carros de 140 mil reais. Que a gente nem sabia qual que era o ticket médio, mas acertou ali. A gente acertou porque é o que as pessoas... Quem está comprando carro, quem estava comprando carro, né? Quem conseguia comprar um carro, estava na faixa de 140. Hoje ali, a gente já vê um pessoal já conseguindo alcançar mais. Agora, se isso vai durar,
A gente vai ter que ver, porque daqui a pouco esse incentivo acaba. Uhum. Duvido que tenha de novo tão cedo, além desses 300 milhões que já vão ser lá, mas esses 300 milhões vão acabar sendo consumidos pelas locadoras. Que, na minha visão, toca um pouco injusto pelo modelo de negócio das locadoras, mas isso é um... Eu não vou nem opinar sobre locadora. Não vou nem entrar agora aqui, porque vou ser queimado. É um outro negócio. Mas eu acho que... Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que realmente o que você falou tá certo. Vai respingar em julho ainda. Isso aqui. Agora, agosto em diante, amigo, a briga é outra. Aí volta pra realidade, né? O governo não vai ter mais onde tirar sem quebrar a regra de responsabilidade fiscal, né? Porque ele deu esse... É uma renúncia fiscal de imposto, né? E ele conseguiu isso a partir de reonerar outros tributos de gasolina e diesel. Né? Então, foi essa renúncia compensada. Exato. Ele não vai conseguir fazer isso tão cedo de novo. Aí vai cair na mão dos juros. Né? Se as pessoas não tiverem como comprar, não precisa ser o preço necessariamente. Né? Porque você não compra uma geladeira à vista, você não compra, sei lá, uma cama à vista. Amigo, eu mudei em dezembro, eu tô pagando o apartamento inteiro e já vou mudar de novo. Exato, então são coisas que são parceladas. Quem tá comprando um carro de 140 mil reais tem 80 mil para dar de 60% de entrada. Né? O cara tem um carro ali de quase 100 que ele vai dar de entrada lá e vai financiar 40. Então, no carro de entrada, a montadora tá brigando com o mercado de usados, né? Então, se ela não tiver um atrativo, porque pegar uma diferença grande de um carro básico zero e um seminovo é garantia, né? Porque os equipamentos do carro zero também estão bons agora. Sim. Então, você tem só a garantia de diferencial e o fato de ser um carro novo, não vai te dar trabalho tão cedo, não tem que se preocupar com muita coisa. Mas, se o cara não consegue comprar, ele vai comprar um usado. E acabou. Vai no mercado de usado. Muitas vezes ele vai... É o que a gente tá falando aqui. Muitas vezes o cara tem lá um carro que vale uma grana. Ele vai, às vezes, no mercado de usados para tentar manter o nível dele, mesmo que seja só um. Meu carro, eu tenho um Compass 2018. Eu vou trocar num 2020 dando uma diferença. Vou no mercado de usados, né? Então, tem essa questão aí, né? De vamos ver onde que vai parar isso tudo. Se vai ter algum incentivo de compra mesmo. É um cenário curioso de observar, mas a gente ainda vai ter muito o que falar. Agora, eu acho que não vai ter mais incentivo do governo, pelo menos, tão cedo para isso aí. Eu acho que no formato que foi feito, realmente não vai ter tão cedo. Mas se a gente tivesse uma taxa... Não é necessariamente uma taxa de juros mais baixa, mas uma negociação de empréstimo, de financiamento mais camarada, uma entrada menor, parcelas menores, mesmo que o prazo seja grande, a galera ia entrar. Sim. Né? Então, se com um pouquinho de desconto no preço, não foi nem financiamento, já deu resultado, a gente viu, de novo, o Kwid crescer 117% de venda, a galera vai em cima. Só que agora, tirando o incentivo, continua sendo um negócio ruim, um negócio caro de comprar. Né? A pessoa vai preferir usar esse recurso para outra coisa. Né? Bom, acho que esse é aqueles assuntos que vai dar muito comentário. Sempre dá. Muito pano para manga. Ou vocês podem fazer o que eu faço, né? Que é site de compra e venda de carro, até 20 mil reais, organizar mais baratos primeiro. Eu já tô na fase que eu preciso pensar em um mais caro, porque quando você roda muito, começa a complicar. Bom, eu acho que vai dar muito comentário. Vamos observar o próximo mês. Julho, normalmente, em vendas, é um mês esquisito, que é mês de férias. Né? Dá uma balançada. Enquanto isso, nós mesmos não conseguimos comprar carro. A gente que testa todos os carros não consegue comprar nenhum. Olhar, faz um... Você faz um... Eita, não dá, né? Deixar a gente sonhar um pouquinho. A gente falar... vamos fazer a conta. Não dá ainda, né? Então vamos ver se nos próximos meses, né? Quem sabe aí melhora a taxa de juros, né? Vamos ver como é que serão as Campos coisas. Neto, me liga. E é isso, pessoal. Semana que vem seu Renato tá de volta. Esperamos. Agradeço o Thiago
por ter vindo. Você quer ver a cara do Thiago sempre? Ele faz o Semana Motor1, todo sábado. É o resumo de notícias que a gente que ao contrário do que o nome diz, é uma vez por semana, não é toda semana. Ainda bem, né? Senão você tava fudido, né? Imagina se fosse o dia Motor1. Também quem sabe volta o dia Motor1. Fica aqui meu abraço. Meu abraço também pra vocês. Isso você tem que falar, porque muita gente tá só ouvindo, né? É verdade. Muita gente só tá ouvindo, né? Fica aqui meu abraço nesse dia frio, tá os dois de blusa gelados aqui. E eu vejo vocês semana que vem. Até lá.